vagabundo, caba safado, mentira vagabundo, a gente pega ele. Fala, meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, parte 3 do nosso assunto de inquérito policial, tá? Estamos na última parte de inquérito policial. Para quem ainda não assistiu, já está disponível a parte 1 e a parte 2 da disciplina de inquérito policial. Tá lá no edital de vocês, da parte de direito processual penal. E agora nós vamos finalizar com a parte 3, o assunto de inquérito policial, beleza? Antes, peço para que todos vocês se inscreverem no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem. Isso nos ajuda bastante, galera, no nosso engajamento, tá? Então, se vocês puderem nos dar essa força, ficaremos muito agradecidos, tá? Então, vamos lá. Parte 3, falando sobre inquérito policial, da matéria de direito processual penal. Vamos finalizar a nossa última parte aqui agora de direito processual penal, tá? Então vamos lá. Identificação. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para facilitar. Pronto. Show de bola. Identificação criminal, tá? Então, dando continuidade ao nosso curso de inquérito policial, falar agora sobre identificação criminal, tá? Pronto, vamos lá. Então, com relação à identificação do investigado, que é aquela colheita de impressões digitais, né? Está a identificação criminal, tá? E ela só será necessária e permitida quando o investigado ele não for civilmente identificado, certo? Tá lá na Constituição, né? E lá na Constituição, o artigo 5º, né? Ela proíbe a submissão daquele que é civilmente identificado ao procedimento constrangedor da coleta de digitais, né? Que é aquela identificação criminal. Então veja, artigo 5º. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, tá? Então a gente sabe que no direito, para cada regra existe aí uma exceção, tá? E aí a regra é não utilizar ali a tal da identificação criminal caso o cidadão ele esteja civilmente identificado. E aí quais seriam esses documentos ao qual traz ali a identificação do cidadão? A carteira de identidade, carteira de trabalho, a carteira profissional, passaporte, carteira de identificação funcional, que é o crachá da empresa, né, que vem lá com a foto do indivíduo, ou outro documento público que permita a identificação do indiciado. Então, nos casos em que o indivíduo ele esteja portando um desses documentos, ele não precisará passar pela identificação criminal, que é a colheita das impressões digitais, certo? Então, nesse caso, ele não precisará passar pela identificação criminal para que ele não seja submetido ali a algo constrangedor, tá? Porém, existem algumas ressalvas. Antes, vamos ler o parágrafo único, que nos traz o seguinte: para a finalidade desta lei, equiparam-se aos documentos de identificação civis os documentos de identificação militares, tá? Isso aqui, pessoal, nada mais é do que a nossa funcional, tá? Nossa funcional ou a reservista, tá? E tem lá o documento da pessoa com foto e assinatura. Então, nesses casos, equiparam-se aí a esses documentos aí também a nossa funcional, né? A identificação
dos militares, beleza? Antes de entrar, deixa eu ver se no próximo slide tem falando sobre isso. Não tem. Então vou explicar a vocês a questão de algumas ressalvas, tá? Então vamos lá. Pessoal, primeiro, existem situações em que o cidadão ele está com o seu documento de identificação. Vamos botar aqui, vamos tirar como exemplo o RG. Pronto, ele está ali com o seu RG, certo? Só que aí surgiu uma dúvida de que aquele RG ele pode ser falsificado, pode ser um RG, um documento falso. Ele pode ter alterado ali algumas informações, ele pode ter colocado uma foto diferente da pessoa que assinou. Então, assim, existe essa possibilidade, tá? E nesses casos, ele poderá sim passar pela identificação datiloscópica, tá? Que é a das impressões digitais, certo? Então já aconteceu, já houve situações em que em uma abordagem o cara entregar o documento dele, a gente consultar e não bater as informações, tá? Então a foto era dele, porém o RG era do seu irmão, que não tinha passagem pela polícia, tá? Então quando a gente pesquisou pelo número do RG, pelo número do CPF, batia todas as informações. Mas como o cidadão já era de conhecimento da polícia, então surgiu aquele sinal amarelo, e aí a gente começou a meio que a fazer uma períciazinha ali básica naquele RG e viu que ali tinha sido adulterado aquele documento, ele tinha passado por um processo de adulteração, certo? Ele tinha colocado a foto dele no RG do irmão para que, caso ele fosse parado pela polícia na rua, né, ele entregar o documento e a polícia visualiza, não consta nada, e aí ele seria liberado. Então, mas por azar dele, ele já era ali conhecido por praticar alguns atos, né, alguns atos ilícitos na região, e aí a polícia desconfiou daquele documento, e aí de fato foi constatado que aquele documento era falso, tá? Então nesse caso, mesmo ele portando o documento, que posteriormente foi provado que era falso, ele teve que ser conduzido para a delegacia e foi feito lá a identificação criminal, tá? Então só para que vocês fiquem cientes de que pode acontecer esse tipo de situação, certo? A questão de nomeação de curador ao indiciado, tá? Então, o artigo 15 do Código de Processo Penal prevê a figura do curador para o menor de 21 anos, quando de seu interrogatório. E aí, artigo 15, se o indiciado for menor, ser-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Peraí, mas 21 anos? Esse negócio não está errado, não? Esse negócio não passou a ser... A maioridade não foi para 18? Foi para 18, tá? Eu trouxe isso aqui, pessoal, porque ainda não foi feita a alteração, mas desde 2002 que foi feita aí essa alteração, e a idade que era de 21 anos passou a ser de 18 anos, tá? Passou a ser de 18 anos, certo? Então, nos menores aí de 18 anos, será ali nomeado um curador, certo? E aí, obviamente, que menor de idade ele não responde pelo Código Penal, ele responde pelo ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Falando sobre indiciamento, o indiciamento é o ato por meio do qual a autoridade policial, de forma fundamentada, direciona a investigação. Ou seja, a autoridade policial centraliza as investigações em apenas um ou alguns dos suspeitos, indicando-os como os prováveis autores da infração penal, tá? Bem como apontando fundamentadamente os elementos de materialidade e autoria, beleza? Então imaginem a situação em que alguns indivíduos entraram na casa de um cidadão para fazer furtos, tá? Inclusive até
acho que tem mais ou menos um ano ou mais, em um determinado sítio aqui da região, da zona de expansão de Aracaju, alguns indivíduos entraram no sítio, ou era chácara, não sei, no cidadão, e furtava materiais de construção, furtou caixa d'água, furtou... E assim, todo dia ia lá e furtava alguma coisa, né? Então veja, não era um suspeito, eram vários, né? Se eu não me engano eram 2 ou eram 3 que faziam esses pequenos furtos, né? Claro que na cabeça dele, não vamos furtar tudo de uma vez porque senão vai chamar atenção. Então todo dia ia lá e tiravam alguma coisinha, e aí só que a vizinhança visualizou, né, todos os dias, praticamente o mesmo horário, bem tarde da noite, uma movimentação estranha, né, ali ao redor dessa propriedade, e aí acabaram chamando a polícia, e a polícia conseguiu fazer a apreensão desses elementos, tá? Ou seja, não era um, eram alguns elementos, né, alguns suspeitos, tá? Então o ato de indiciamento ele é privativo da autoridade policial, tá? Então quem é que faz o indiciamento? O delegado, tá? É o delegado que vai indiciar quem são ali ou o suspeito ou os suspeitos, tá? Aí no plural. Então possa ser que seja 1, 2, 3, 4, vai depender ali da situação, tá? Então veja, artigo 2º, parágrafo 6º. O indiciamento privativo do delegado de polícia é privativo do delegado de polícia, tá? Dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias, tá? Então tem que deixar uma coisa bem amarradinha para quando for entregar ao Ministério Público não ficar ali nenhuma dúvida, né? Não ficar nenhuma ponta solta, né? Como a gente costuma dizer. E a conclusão, né? Conclusão e arquivamento do inquérito policial. Então a conclusão esgotado o prazo previsto ou antes disso, se concluídas as investigações, o inquérito policial será encerrado e encaminhado ao juiz nos termos do artigo 10 do Código de Processo Penal, tá? E aí é onde entra uma situação aqui, pessoal, que eu acho muito interessante de vocês estudarem e de se atentarem, né? Que é a questão dos prazos, né? O prazo para o indiciado preso, prazo para indiciado solto, prazo que eu digo para encerrar o inquérito policial, tá? Então, o indiciado preso são quantos dias? O indiciado solto são quantos dias? Essa regra serve para todos os crimes, em todas as situações? A gente vai ver agora, tá? Isso é muito importante que vocês entendam essa questão dos prazos, porque costuma também ser cobrado em prova de concurso público, tá? Então o inquérito, ele em regra, deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver sido preso em flagrante, tá? Ou se estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando ele estiver solto mediante fiança ou sem ela, tá? Então tem duas situações aqui. A primeira é de 10 dias, se o cara tiver sido preso em flagrante, ou se ele tiver sido preso de forma preventiva, enfim. 10 dias, o cara preso, tá? E essa data, ela conta a partir da execução da ordem de prisão. Então, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou seja, a partir do momento que o cara é preso, conta-se 10 dias, tá? Para que o inquérito policial ele seja concluído. Se ele estiver solto, o prazo é de 30 dias, tá? No caso aí do indivíduo solto. 10 dias preso, 30 dias solto, tá? A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente, certo? Caso o delegado não consiga elucidar o fato no prazo previsto, ele deverá encaminhar os autos do inquérito policial ao juiz, solicitando que a prorrogação do prazo, tá? Então, estando solto o indiciado, o juiz ele pode deferir a prorrogação do prazo sucessivas vezes, tá? O cara tá solto, então o juiz pode entender que esse prazo aqui de 30 dias ele pode ser prorrogado por mais 30, depois por mais 30, depois,
enfim, né? Tudo isso com qual objetivo? De trazer o máximo de informações possíveis, tá? Para que não haja erro, né? Futuramente, para que não haja um erro aí na execução. Por exemplo, prender o cara estando na situação de inocente, né? Por exemplo, ou o cara culpado, mas por não ter elementos concretos, o cara ser solto e aí gerar a questão da impunidade, tá? Então, veja aqui, estando solto o indiciado, o juiz pode prorrogar aí a quantidade de vezes que ele achar necessário, tá? Veja lá o artigo 10, parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz, certo? Porém, é necessário destacar que, mesmo em caso de indiciado solto, a investigação não pode se estender, veja, a investigação não pode se estender por um lapso temporal absurdamente longo, sob pena de configurar constrangimento ilegal por parte da lei do indiciado, tá? Então entendam o seguinte, pessoal, existem prazos, e eu entendo até essa questão do prazo, tá? Imagina a situação de que o cara tá preso, e aí o inquérito ele tem que estar pronto em 10 dias. 10 dias. E aí o delegado faz o quê? Pô, o delegado passa 10, 15, 20, 30 dias, 2 meses, 3 meses e nada do inquérito tá pronto. Peraí, mas e o cara que tá preso? E aí? Né? Quer dizer, às vezes o cara é até inocente e o cara tá lá, aí, preso, sem a devida justificativa. Não, porque a gente tá aqui, tá fazendo aqui alguns levantamentos e tal, e enfim, gente, é complicado, né? O cara estando ali na situação de inocente e preso, né? Então veja que o Código de Processo Penal ele traz justamente esse limite para que a pessoa que esteja presa não fique ali de forma injusta, né? Quer dizer, quem é que quer ficar 10 dias preso dentro de uma cadeia? Para quem já viu, né, a situação, para a gente que é militar, que vê ali a situação local, é algo bem assim, para o inocente, né? É algo muito constrangedor, uma situação muito difícil de você ingerir aquela situação. É complicado, pessoal. É complicado. Tá? Então, para isso que existem esses prazos, justamente para não haver essa situação de injustiça, né? Vamos colocar assim, tá? Caso o indiciado esteja preso, o novo artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP estabelece que o prazo pode ser prorrogado pelo juiz uma única vez por até 15 dias, tá? Então, veja que é uma coisa mais complicada, né? O cara tá preso, ele já vai passar 10 e aí não tá pronto o inquérito, então vou prorrogar estourando aí por mais 15 dias. Acabou, meu irmão. Acabou, tá? Não posso estender muito não, porque senão você pode estar cometendo injustiça aí se a pessoa for presa, né? De forma injusta, né? Então, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante, veja aí, é o juiz das garantias, tá? Poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do MP, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão ela será o quê? Imediatamente relaxada, tá? Então o delegado ele tem aí 15 dias. Ele tem aí 15 dias, tá? Ele tem 15 dias não, desculpa, 10 dias, inicialmente são 10 dias. Caso ele não consiga elucidar ali aquela situação, né? Ele tem ali mais 15. Claro que vai solicitar ao MP, o juiz das garantias tem que autorizar, e aí terá mais 15 dias. Não conseguiu elucidar, meu irmão, aí, então o cara vai ser solto, tá? O cara vai ser solto, e aí se houver a questão, né, de prazos, mas o indivíduo está solto, então vai aumentar, quem tem que decidir isso aí é o juiz competente, certo? Mas a regra é essa, 10 dias podem ser prorrogados por mais 15,
e só. E o cara estando solto é 30 dias, pode ser prorrogado por várias outras vezes, se assim entender o juiz, tá? Estes prazos, 10 e 30 dias, são a regra prevista no Código de Processo Penal, tá? Essa aqui é a regra aí. 10 dias preso, 30 dias solto, tá? Porém, existem aí exceções previstas em outras leis. Então, crimes de competência da Justiça Federal, 15 dias para indiciado preso e 30 dias para indiciado solto, tá? Então, crimes de competência da Justiça Federal. Então, o prazo já muda, né? 15 dias preso, 30 dias solto. Lembrando que esse de 15 dias para indiciado preso, prorrogável por até 15 dias, tá? Veja que aqui ele não trouxe, no caso para o indiciado solto, ele não trouxe o limite, né, prorrogável, tá? Então, se ele não trouxe, a gente não vai entrar em detalhes, tá? Importante é que a gente entenda aqui que 15 dias para o indiciado preso, prorrogável por igual período. Crime da lei de drogas, também aí, 30 dias para indiciado preso e 90 dias para indiciado solto. Então, o que é que vocês fazem? Coloca lá, lei de drogas, indiciado preso, 30 dias, indiciado solto, 90. E vocês vão memorizando esses prazos, porque esses prazos, eles costumam ser cobrados em provas de concurso, tá? No caso do crime de drogas, eles podem ser duplicados em ambos os casos. Então, o indiciado preso ele pode ficar até 60 dias e o indiciado solto 9918, 180 dias, tá? Então, se liguem nesses prazos aí, porque podem ser cobrados na prova de vocês. Crimes contra a economia popular, 10 dias tanto para o indiciado preso quanto para o indiciado solto. Então, o prazo é igual para ambos os casos, tá? E os crimes militares, 20 dias para o indiciado preso e 40 dias para o indiciado solto, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, certo? Então, como vocês estão fazendo prova para a polícia militar, vocês vão se atentar em quê? Nesse aqui, né? Veja que é algo bem específico aqui para os militares, tá? Então, tudo que for relacionado à polícia, vocês têm que estar por dentro de tudo. Então, no caso aqui dos policiais, 20 dias para indiciado preso e 40 dias para indiciado solto, podendo ser prorrogado por mais 20 dias, certo? Arquivamento do inquérito policial é o regramento atual, pessoal, de acordo com a nova redação do pacote anticrime, tá? Então, a Lei 13.964 modificou profundamente diversos pontos do processo penal brasileiro, dentre eles o procedimento para arquivamento do inquérito policial, tá? Então, no regramento antigo, não sendo caso de ajuizamento de denúncia, cabia ao Ministério Público promover pelo arquivamento do inquérito policial, ou seja, requerer ali o arquivamento, tá? Então, cabia ao juiz, a seu turno, homologar o arquivamento. Então, caso o juiz não concordasse com o membro do Ministério Público, ele enviaria os autos ao chefe do MP, a quem cabia dar a palavra final, tá? Quem é o chefe do MP? Procurador-Geral da República, certo? Esse é o que ia dizer se realmente ele ia acompanhar o membro do Ministério Público ou se iria transferir essa denúncia para outro membro do MP, para que aí sim desse continuidade ao processo, tá? Antes do pacote anticrime era dessa forma. Porém, agora mudou. Não há mais requerimento de arquivamento do inquérito policial ao juiz. Não há mais requerimento, tá? O arquivamento é realizado diretamente pelo Ministério Público, beleza? O arquivamento é realizado diretamente pelo Ministério Público, certo? A alteração feita pela Lei 13.974 de 2019, chamado Pacote Anticrime, certo? Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza,
o órgão do MP comunicará a vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei, tá? Então, se o Ministério Público entender que não há necessidade de ingressar com o processo diante daquelas circunstâncias, né, diante do que ele recebeu do inquérito policial, vítima será comunicada, o investigado será comunicado e a autoridade policial será comunicada do arquivamento do inquérito policial, ou o arquivamento do processo, tá? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, tá? Então a vítima pode não concordar com aquela situação e ela terá 30 dias aí para recorrer à instância, né, competente aí do órgão ministerial, certo? Algumas situações aqui que é interessante vocês entenderem é que o próprio Ministério Público ordena o arquivamento do inquérito policial, tá? Ou do procedimento investigatório criminal. Então, antigamente, o Ministério Público ele solicitava o arquivamento e o juiz ia lá e homologava, tá? Hoje não. Hoje o próprio Ministério Público ele ordena o arquivamento do inquérito policial, tá? Ordenado o arquivamento, o membro do MP comunicará o arquivamento à vítima, ao investigado e à autoridade policial, tá? O membro do MP encaminha os autos para a instância de revisão ministerial, que é o órgão do MP que fará a revisão da decisão para fins de homologação. Beleza? Valor probante dos elementos escolhidos no inquérito policial. Isso aqui também é muito interessante aí. E a gente já está finalizando, tá, pessoal? Isso aqui é muito interessante porque às vezes a pessoa que não tem o certo conhecimento do conteúdo acaba achando que tudo o que é colocado no inquérito policial será utilizado ali no processo, sem adicionar, sem tirar, tá? E muitas vezes não é assim. Tanto é que todos os elementos escolhidos na fase do inquérito policial não podem ser utilizados como base para a sua decisão, né, de julgar, por exemplo. Ele não pode se basear 100% no que está ali no inquérito policial, tá? E aí, o direito processual penal brasileiro adota como regra o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional no que tange à valorização da prova pelo juiz. Ou seja, o juiz ele é livre, o juiz é livre para apreciar e valorar as provas produzidas no processo, conferindo a cada uma delas o peso que entender que merecem, não estando obrigado a conferir maior peso a esta ou aquela prova, tá? Então assim, por exemplo, a confissão, veja aí, a confissão não é prova superior às demais. Então o juiz pode inclusive entender que a confissão não tem valor algum em determinado caso, podendo até absolver o acusado mesmo em caso de confissão, se entender que as demais provas dos autos apontam a inocência do réu confesso, tá? Então vocês imaginam a situação em que alguém foi coagida a assumir um crime que não cometeu, tá? Então imagina a situação, vou trazer a questão da coerção não, tá? Mas imaginem que o filho, né, o filho de Joãozinho, Pedrinho, ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime. E aí, sei lá, um crime de roubo, ou um crime de furto, enfim. Ele cometeu um crime, tá? E aí o pai de Pedrinho, que é o Joãozinho, né, que é o nosso grande exemplo aqui de todos os assuntos, para quem acompanha minhas aulas, Joãozinho, ele foi lá e disse, não, fui eu. Ele sabe que foi o filho dele. O inquérito policial fez o levantamento e indiciou o filho dele, o Pedrinho. Mas aí Joãozinho foi lá e disse, não, fui eu. Quem cometeu esse crime aqui fui eu, não foi meu filho não. Ele confessou um crime? Confessou. Ele confessou.
Ele disse que quem cometeu aquele crime foi ele, Joãozinho, que não foi o filho dele. São bem parecidos e tal. Ele, não, porque a testemunha se confundiu, realmente fui eu e tal. Nesse caso, o juiz vai condenar Joãozinho porque ele assumiu a autoria do crime? Não, não vai. Por que não vai? Porque diante dos fatos, diante dos elementos probatórios, por exemplo, uma testemunha, a própria vítima falou assim, não foi Joãozinho não. Quem cometeu esse crime foi Pedrinho. Eu conheço o Pedrinho. Foi ele que cometeu esse crime, não foi Joãozinho não. Joãozinho, que é o pai, ele está assumindo a autoria de um fato que não foi ele quer proteger o filho dele só. Ele ama muito o filho dele. Se o filho dele for preso, o mundo acaba, a mulher, enfim. Veja, Joãozinho ele assumiu. Ele foi lá e disse, não fui eu que cometi o crime. Mas, diante dos elementos, foi visualizado de que não foi Joãozinho, foi o filho dele, Pedrinho, tá? Então, nesse caso, vejam que, mesmo diante da confissão, o juiz ele não pode, né, se basear no que foi relatado através de uma confissão, tá? Mas o juiz pode levar em conta os elementos de prova colhidas na fase de investigação para fundamentar a sua decisão? Aí sim. Aí sim. O juiz ele pode usar as provas obtidas no inquérito policial para fundamentar a sua decisão. O que é que ele não pode? Ele não pode fundamentar a sua decisão somente com elementos obtidos durante o inquérito policial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Então veja, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, tá? Quais seriam as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas? É aquela pessoa, por exemplo, que é testemunha e ela tá ali, meu irmão, já na beira da morte, já tá com seus 90 e tantos anos, já tá perto de ir embora, de encontrar Jesus. E aí, não tem como o delegado esperar até o dia da audiência para colher, para pegar as informações daquela testemunha. Tá? Então tem que fazer o quê? Porra, tem que se antecipar, tem que pegar ali durante a fase do inquérito policial, tem que colher ali o testemunho, tem que adiantar, tem que antecipar. Porque senão no dia da audiência pode acontecer dessa testemunha não estar mais viva, né? E não participar ali da audiência, tá? Então, diante desses fatos, é ressalvada aí as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, tá? Quero que vocês entendam o seguinte aí. A confissão, ela não é uma prova superior às demais, tá? Ou seja, não existe uma prova mais importante do que a outra. Não existe pontuação para a prova, tá? Então a confissão, ela vale mais do que qualquer outra. Não vale, tá? Esse exemplo que eu dei aqui de Joãozinho, que é o pai, e de Pedrinho, que é o filho, é um grande exemplo de que a confissão nem sempre ela é verídica, tá? Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que entender. Segundo ponto, o juiz ele não pode fundamentar sua decisão somente com os elementos obtidos no inquérito policial. Não pode, tá? Ele pode utilizar aquilo ali para fundamentar sua decisão, sim, mas ele não pode dar o seu veredito somente com o que foi colhido na fase de inquérito policial. Isso ele não pode fazer, certo? E aí, para a gente finalizar, trouxe aqui a parte de muita atenção para a gente finalizar aqui, tá? A liberdade do juiz, ela não é absoluta, tá? Então, esta liberdade do magistrado não é absoluta, pois o magistrado deve fundamentar as suas decisões. Esse é o primeiro ponto,
tá? Ele deve fundamentar as suas decisões. As provas elas devem constar nos autos do processo, tem que estar tudo documentado. E as provas devem ter sido produzidas sob o crivo do contraditório judicial. Então, quando a gente fala do contraditório judicial, as provas exclusivamente produzidas na fase de investigação, ou seja, na parte de inquérito policial, não podem, por si só, fundamentar a decisão do juiz, à exceção das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, tá? Por quê? Porque na fase do inquérito policial não há do que se falar de contraditório e ampla defesa. Não tem. Lembra lá da característica do inquisitório? A inquisitorialidade. Por quê? Porque não se fala de contraditório e ampla defesa na parte ali do inquérito policial, na fase do inquérito policial. É justamente por isso que o juiz não pode utilizar, fundamentar a sua decisão de forma exclusiva nos elementos escolhidos na parte de inquérito policial, tá? Não pode, por si só, fundamentar a sua decisão apenas com o que foi coletado na fase de inquérito policial, certo? Então, encerramos aqui a nossa aula falando sobre inquérito policial. É a nossa parte 3. Agradeço a todos pela paciência, pela companhia. Lembrando que essa aula ela está disponível apenas para os membros do canal, tá? E para quem quiser o curso completo, vai lá no link da descrição, tá lá o link da Hotmart, onde tem todo o nosso material completo, tá? Onde tem todo o nosso material completo para quem tiver interesse em adquirir o curso de Direito Processual Penal, Legislação da PM, Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direitos Humanos, tá tudo lá postado na Hotmart para quem tiver interesse, tá? E aqui esses vídeos completos só estarão disponíveis para quem for membro do nosso canal, beleza? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, valeu!